Olá, aqui é a Andrea Volney da Pedagogia Quântica e vamos conversar hoje se é importante que as crianças decorem ou memorizem palavras antes de aprender a ler e a escrever. Bom, decorar a palavra é importante? Para quê, Andrea? Se ele está decorando, ele não está lendo. Então, vamos pensar com cuidado sobre esse detalhe. A leitura de memória, a criança naturalmente faz. Então, ela sabe ler, por exemplo, Coca-Cola, o nome do personagem dela preferido. Então, algumas palavras do cotidiano dela, Nescau, Toddy. Então, ela já consegue fazer essa leitura, mesmo sem ler foneticamente. E por que nós precisamos aproveitar essa habilidade? Eu vou dar aqui oito vantagens da gente estimular essa capacidade nas crianças, tá bom? Bom, a primeira grande vantagem da gente estimular essa habilidade de ler palavras de cor, acrescentar palavras ao vocabulário da criança, não só essas que ela sabe no cotidiano, mas a gente acrescentar palavras a esse vocabulário para que ela leia de cor, tá? Então, primeiro benefício, a gente está estimulando a memória. Toda habilidade que a gente estimula, ela se fortalece, ela se desenvolve melhor. Então, saber de cor é uma habilidade que vai facilitar um processo mental que vai ser muito útil para outras aprendizagens posteriormente. E eu não estou dizendo aqui para vocês que para a criança aprender a ler, ela tem que decorar um monte de palavra e acabou. Não é isso, tá? A criança precisa memorizar algumas palavras antes de entrarmos na exploração do fonema, antes de entrarmos na exploração da sílaba, da constituição da palavra, da organização morfológica daquela palavra, fonêmica, tá bom? Então, primeira grande vantagem, saber estimular a memória. Segunda grande vantagem, percepção visual. Então, quando a criança vai diferenciar alguma palavra da outra, o nome do papai, do nome da mamãe, quando ele vai fazer esse tipo de diferenciação, ele vai ter que buscar critérios de diferenciar uma da outra. Então, ele vai selecionar dentro da palavra alguns pontos de referência para que ele discrimine visualmente esse grupinho de letra das outras. Então, outra habilidade que é muito estimulada é a percepção, a discriminação visual. Terceira grande vantagem, nós vamos construir um banco mental de referência, um banco de palavras de referência. Então, se eu sei aquela palavra de memória, futuramente, quando eu for aprender a ler e escrever, eu vou buscar esse registro de palavras similares que eu já sei para compreender e para constituir as novas palavras. É excelente a gente ter esse banco referencial para aprender novas palavras. E a vantagem número 4, crianças que leem dessa forma, que leem globalmente, quando elas aprendem a ler fonemicamente, são crianças que leem com muito mais fluência. Então não é aquela criança que fica gaguejando para ler, sofrendo para ler. Ela tem uma leitura muito mais fluente, muito mais autônoma, depois que ela aprende a ler e a escrever, tá? Mais uma vantagem número 5, facilita a compreensão do sistema de escrita alfabética. Então, facilita a criança entender aquela relação entre as letras. Então, eu sei aquela palavra de memória e depois eu vou compreender a relação entre elas, eu vou compreender por que ela se constitui daquela forma, aquela palavra. Então, a gente dá um suporte para ela entender vários questionamentos que ela tem sobre a escrita das palavras. Dica número 6, vantagem número 6, motivação e interesse. Gente, quando a criança lê assim, ela lê sem sofrimento e ela sente prazer em ler. Ela começa a olhar as palavrinhas e fala, nossa, é que o nome do papai, eu sei ler o nome do meu pai, eu sei ler o nome da minha mãe, eu sei ler o nome do meu amiguinho. Então, ela vai tendo essa sensação de que eu sei ler. E essa é uma das grandes e maiores vantagens. Muitas crianças hoje têm evitação com a leitura, evitação com a escrita. Por quê?
porque não se autorizam e acreditam que elas não conseguem ou elas não sabem ler. Então, construir com essa criança essa crença de que eu sou capaz, eu posso, eu consigo, a partir dessa leitura fluente, prazerosa, é muito mais provocativo. Vantagem número 7, desenvolve a atenção. Então, se eu vou focar ali para discriminar uma palavra da outra, vou identificar aquelas palavrinhas ali, eu vou ter que estar com o meu foco de atenção bastante ajustado para eu poder fazer esse tipo de análise. Então, nós estamos desenvolvendo também a atenção. E a vantagem número 8 é este conforto emocional. Então, quando eu acredito que eu já sei ler e quando eu percebo que a minha aprendizagem está crescendo, porque quando a gente trabalha assim, a criança vai percebendo que cada dia ela está sabendo mais palavrinhas. Hoje eu sei 2, amanhã eu sei 3, depois eu sei 4, então ela vai percebendo um volume de conhecimento sendo agregado. Isso faz com que ela se empodere, que ela tenha esse conforto emocional. E a capacidade delas de memorizarem, gente, é maravilhosa. Elas aprendem muitas palavras muito rapidamente. E aí você está me perguntando assim, pode estar me perguntando, André, mas vai ficar só nisso? Não, isso é o contato primeiro que essa criança vai ter com a escrita. Porque assim ela vai trazendo esse conforto interno e ela vai podendo organizar muitas informações a respeito daquele sistema de escrita, tá? E aí sim, nós vamos em cima disso construir depois análises de sílabas, análises de fonemas, análises da constituição da organização das palavras, tá bom? Como que faz isso então, André? Bom, como que faz isso? A gente faz isso brincando. A partir de provocações e brincadeiras específicas, a gente vai ajudando essa criança a memorizar palavras que tenham significado afetivo, tá? Então são palavras que estão ligadas lá no meu coração, na minha emoção. Então por isso que nós começamos na alfabetização quântica pelos nomes das pessoas da família. E aí nós temos toda uma outra estrutura sistêmica de respeito, de reverência aos pais, de reverência a essa família, que vai ajudar essa criança a construir os primeiros passos para construir a leitura e a escrita. E essa estratégia não serve apenas para crianças que estão iniciando, mas também para aquelas crianças que estão assim persistentemente com dificuldades de aprender, crianças que não conseguem avançar na forma tradicional, né, de aprender a partir das sílabas e dos fonemas. Então isso traz muito valor. Crianças com necessidades especiais. Então, se você conhece uma criança que está em sofrimento porque não está aprendendo a ler e escrever, usa essa estratégia que eu estou falando para vocês. E se você quiser saber o passo a passo, entender direitinho, vou deixar aqui o link. Ai, que delícia! Olha que maravilha! Vou deixar para vocês aqui o link do curso de alfabetização quântica, que aí você vai entender direitinho como é que a gente pode fazer isso de uma forma super agradável e despertar o desejo, a vontade e a alegria de ler e escrever. Abraço de luz e confiança quântica!